Estava agradecendo a oportunidade de falar, né, sobre o esforço que a Araraquara tem feito, né, para que a gente possa evitar a curva de contaminação, que de fato em fevereiro foi crescente, e por consequência diminuir a pressão sobre os leitos e, claro, também diminuir os óbitos. Pois é, prefeito, a população daí, ao que tudo indica, entendeu o recado da importância de tentar barrar a circulação, a transmissão do vírus, e os números de fato são muito satisfatórios. Eu queria que o senhor falasse qual foi a principal dificuldade, porque se a população entendeu, foi porque ela teve... Vocês fizeram um trabalho muito eficiente de comunicação, né? Araraquara não é uma cidade pequenininha, né? Não é uma região pequenininha, mas então vocês tiveram que fazer um trabalho importante aí de comunicação e eficiente. Queria saber qual foi a maior dificuldade para fazer a população entender e como é que foi esse trabalho de comunicação. Olha, Cecília, eu sempre digo que o lockdown é a última medida que um governante toma quando ele não tem mais o que fazer, né? Nós estávamos no final de janeiro e no começo de fevereiro diante de uma situação gravíssima em Araraquara. Nós detectamos a presença da variante nova, né, do coronavírus, né, a variante de Manaus, a cepa de Manaus, e tomamos medidas restritivas na primeira semana de fevereiro. Mesmo assim, a curva de contaminação não cedeu e nós fomos obrigados a adotar medidas que pudessem efetivamente afastar toda a possibilidade de aglomeração. Isso teve por consequência nós retirarmos o transporte público de circulação e também fecharmos na primeira semana, inclusive supermercados, que depois foram reabertos para que nós evitássemos o desabastecimento das famílias. A maior dificuldade, Cecília, que eu penso que é a maior dificuldade que o Brasil encontra. Nós, na minha avaliação, precisaríamos ter, num momento como esse, como nós estamos vendo os Estados Unidos fazendo, as principais potências econômicas fazendo, é um programa de ajuda aos setores econômicos que estão sofrendo, principalmente o comerciante, o pequeno e médio empresário, o prestador de serviços, porque se esses setores tiverem uma ajuda, uma linha de crédito, um programa governamental, claro que as medidas restritivas, elas podem ser tomadas, de forma mais homogêneas, ou seja, toda a sociedade incorporando. O que nós fizemos aqui em Araraquara foi desenvolver um processo de diálogo, não só agora, quando a pandemia se agravou, mas também durante todo o ano de 2020, sentando com as entidades representativas dos diversos setores econômicos, as entidades representativas dos trabalhadores, os setores religiosos, e nesse momento que nós necessitamos, que foi necessário tomarmos medidas mais duras, esses setores estavam informados. A cidade, para você ter uma ideia, Cecília, nós fazemos boletins diários, inclusive no sábado, no domingo, no feriado, enfim, todos os dias a população tem as informações do número de contaminados, número de óbitos, ocupação de leitos. Inclusive nós divulgamos, mesmo agora quando a cidade se encontra numa situação mais favorável, nós divulgamos quantos pacientes da cidade estão ocupando leitos, quantos pacientes nós estamos ajudando das cidades da região, inclusive de outros estados. Araraquara já está internando. Enfim, a cidade, portanto, sabe o que está acontecendo. Eu penso que essa transparência na governança, no nosso instrumental de governança da pandemia, tem ajudado muito na conscientização. Então, a cidade sabia que a situação era grave. Se nós não tomássemos medidas restritivas, nós entraríamos literalmente em colapso, porque nós gerávamos dezenas de leitos todos os dias e todos os dias nós tínhamos dezenas de pessoas aguardando leitos nas nossas unidades. Então, a cidade apoiou as medidas restritivas. Nós tivemos, claro, como o Brasil inteiro tem, mobilizações, o negacionismo, os setores que politizam a saúde, e eu sempre digo que saúde não se politiza, porque toda vez que você faz da saúde um instrumento de disputa político-partidária, quem perde lá na frente é a população.
esses setores se mobilizaram, mas são minoritários, não tiveram peso, não tiveram repercussão na cidade. E a cidade majoritariamente apoiou, e é por isso que nós estamos colhendo os frutos rapidamente, Cecília, até para o nosso diálogo, né, que eu penso que é um diálogo muito importante, porque ajuda na conscientização, só para que você, os assinantes e a credibilidade do seu horário possa nos dar, né, condições para que a gente possa informar. Nós, hoje, dados de hoje, nós tivemos uma queda na média móvel de contaminados de 65%. Nós tivemos uma queda nos óbitos de 78%. E as testagens positivadas, né, remetidas aos laboratórios, nós tivemos uma queda de 73%. Nós estamos caminhando para 40 dias em Araraquara, sem nenhum paciente aguardando o leito. Portanto, aqui não tem fila de internação. Então, o esforço valeu. Eu sou muito grato à cidade de Araraquara, tenho orgulho de governar uma população que entendeu, que apoiou, e por isso nós estamos colhendo esse resultado, Cecília. Que bom, prefeito. Eu estava vendo aqui que no Pico tiveram 253 casos registrados, ontem tinham sido 50 e ontem também só tinha tido uma morte, quando já tinha chegado a 14. Ana Flor está aqui com a gente, nossa comentarista. Seja bem-vinda, Ana Flor, aqui é a nossa cobertura especial de domingo. Por favor, faça sua pergunta ao prefeito Edinho. Boa noite, Cecília. Boa noite, prefeito Edinho Silva. Obrigada pela presença. Prefeito, o senhor falava agora da politização e daquele percentual que sempre existe na cidade que prefere apostar no negacionismo. Eu lhe pergunto o que o senhor tem ouvido de outros prefeitos. Eu imagino que nesse momento o senhor está sendo consultado por vários outros prefeitos, como atuar nesse momento. Nenhum gestor no mundo inteiro gosta de decretar qualquer tipo de restrição para a população, mas nesse caso é essencialmente necessário. E pergunto o que o senhor tem ouvido e o quanto atrapalhou toda essa campanha contrária ao fique em casa, inclusive com esses termos, né? A gente tem ouvido lideranças nacionais contrárias a isso, quanto isso atrapalhou também, né, nesse esforço que a Prefeitura de Araraquara fez para reduzir o número de casos, de contaminações e a lotação nos hospitais. Boa noite, Ana. Também é uma alegria falar com você. Olha, Ana, eu penso que o Brasil vive uma situação muito difícil, né? Nós estamos, infelizmente, numa polarização política sem fim, né? Num estímulo ao ódio, à intolerância, uma agressividade absurda, né? Eu penso que é um movimento contrário a tudo aquilo que a história nos mostrou de como se deve enfrentar uma situação como essa. Eu tenho feito um paralelo, Ana, que é como se nós estivéssemos vivendo a Terceira Guerra Mundial. Uma letalidade absurda, o Brasil caminhando a passos largos para 400 mil mortes, já é a maior tragédia humanitária da nossa história. O mundo vivendo também uma situação de depressão econômica, a economia como se nós estivéssemos vivendo uma economia de guerra, né? O mundo contabilizando mortes e mais mortes, a curva de contaminação ainda, mesmo na Europa, muito aquém daquilo que se espera, né? E nós, aqui no Brasil, fazendo o contrário que a história nos mostra. Uma guerra, você só enfrenta o adversário, né? E a Segunda Guerra Mundial nos mostrou isso, quando você unifica, inclusive, posições antagônicas, posições políticas antagônicas, né? Como foi o caso da Segunda Guerra Mundial, união de soviéticos, de americanos, de todas as tendências políticas do planeta para que se enfrentasse um mal maior, que era o fascismo, que era o nazismo. O Brasil, em vez de nós estarmos chamando a unidade nacional, unindo o país para que a gente enfrente a maior tragédia humanitária da nossa história, nós estamos vendo, né, o estímulo, né, a desobediência de todas as normas da vigilância epidemiológica. Nós estamos vendo o estímulo, a desobediência das medidas administrativas tomadas por prefeitos e governadores.
Nós estamos vendo estímulo, né, à intolerância, à agressividade, são ameaças. Aqui em Araraquara, uma cidade de uma região desenvolvida do Brasil, do interior de São Paulo, a secretária de saúde sendo ameaçada, eu recebendo ameaças e tantos outros, né, governadores recebendo ameaças. Enfim, em vez do Brasil estar unido para superar a maior tragédia humanitária da nossa história, ao contrário, nós estamos vendo o estímulo à disputa política. E isso, infelizmente, Ana, não está presente só na política nacional, isso se reflete nos municípios, nas regiões, enfim, nós temos prefeitos estimulando o negacionismo, prefeitos pregando a desobediência de decretos estaduais, né? Aqui no interior de São Paulo nós estamos vivendo isso, prefeitos tentando tomar medidas corretas, setores econômicos e sociais pregando o contrário. Enfim, é uma disputa política, na minha avaliação, sem nenhuma racionalidade, sem nenhum sentido e que leva o Brasil, como eu já disse, à maior tragédia humanitária da nossa história. Prefeito Edinho Silva, agradeço muito a participação aqui conosco. Mais do que disputas políticas, é importante a gente também ter uma população que colabore, como fez a população de Araraquara, e que hoje colhe excelentes resultados com uma vacinação que ainda não corre a passos largos. Portanto, agradeço muito a participação, sucesso ainda nesse trabalho, que Araraquara siga sendo um exemplo aí de colher bons resultados. Muito obrigada.